Mais um vídeo no canal Vene Casagrande, nesse momento 5h40 da manhã exatamente, dia 10 de julho, sexta-feira começando, mais um dia na paz do Senhor, graças a Deus. Eu já fiz tanta coisa, já cozinhei, enfim, mas eu gostaria de dar um jeito de gravar um vídeo o mais rápido possível aqui no canal Vene Casagrande na manhã dessa sexta-feira. Tô pronto para ir para academia, trajadão de Flamengo, um frio danado aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que eu tenho um dever de vir gravar esse vídeo aqui, para começar muito bem o dia, porque é uma forma de eu agradecer a todos vocês que acompanharam e que ainda vão acompanhar a minha entrevista com o presidente BAP. Pode parecer fácil, mas é muito difícil conseguir uma entrevista como essa. E é assim, de verdade, eu fui dormir orgulhoso comigo mesmo. E eu acho que todo mundo tem o direito de ter esse sentimento em determinado momento da sua vida. Se der esse direito, quando você conquistar algo, desfrute desse momento, desse sentimento. E foi assim que eu fui dormir de quinta para sexta. Primeiro, não é difícil, não é fácil, repito, conseguir uma entrevista com o presidente do Flamengo. Foi a minha primeira com o presidente BAP desde quando ele assumiu o comando. A última entrevista tinha sido antes da eleição e eu estava tentando há muito tempo. Inclusive, fico aqui o agradecimento novamente para a assessoria do Flamengo. O Flamengo não vai ficar agressivo no mercado, fazendo contratações, muito pelo contrário. Teve uma frase que me chamou muita atenção quando o BAP falou sobre reforços. Peguei aqui a frase aqui, ó. Quer ver? Eu anotei aqui para trazer para vocês. Vamos esperar o saldão de fim de Copa, tá? Vamos esperar o saldão de fim de Copa. E o Lucas Paquetá também comparou, o BAP ainda comparou a contratação de Lucas Paquetá como pedaço de carne muito grande que precisa de mais tempo para digerir. O que ele quis dizer com essa analogia? O Flamengo fez um investimento muito pesado para conseguir a contratação de Lucas Paquetá, mais de 40 milhões de euros. Isso faz com que o Flamengo fique um pouco mais tímido. Fazendo uma outra analogia aqui, a mesma coisa que você faz um investimento muito alto na sua vida pessoal, sei lá, compra um apartamento. Você, em um determinado período, vai segurar um pouco mais o investimento na sua vida pessoal. É basicamente o Flamengo. Só que eu vou trazer aqui as declarações de BAP. A janela está fechada, não tem janela aberta. Como é que o Flamengo poderia ter contratado? Pode contratar um jogador de 40 anos de idade que está no mercado sem contrato, mas tirando esses, que não é o que a gente está querendo, a janela só abre dia 22 de julho. As pessoas estão em um nível de ansiedade como se o elenco... Peraí, que saiu aqui. Como se o elenco do Flamengo... Ó, foi mal, galera. Como se o elenco do Flamengo fosse uma M. Como se precisasse desesperadamente de reforços e como se os recursos fossem infinitos. O elenco do Flamengo é ótimo. Nós não estamos desesperados e não vamos pagar qualquer preço para trazer qualquer um para atender essa ansiedade de massa, porque não somos burros. Muitas vezes eu fico vendo grupos de WhatsApp. Olha esse goleiro, olha esse lateral, olha esse cara como joga bola. Sem considerar quanto custa olhar o momento de vida, se o cara fala nosso idioma, se tem interesse de jogar na América do Sul, se tem contrato em vigor. São muitas variáveis que compõem esse mundo. A janela abrir só dia 22 de julho me parece que tem sido um tiro no pé do futebol mundial. O que vai acontecer é que todos os jogadores que estão na Copa querem pagar para ver, querem esperar saírem da Copa para verificar se estão mais valorizados. Então isso faz com que os preços aumentem no primeiro momento. E segundo, muitas vezes a calça que você quer ainda está vestida em alguém. Foi até a analogia que ele falou da calça, eu perguntei do Danilo, se o Danilo seria essa calça. Porque ele usou uma analogia, ó, o Flamengo está indo ao shopping, só que o Flamengo está atrás de uma calça preta. Se o Flamengo achar um óculos barato, vai comprar? Não. Aí eu fui e perguntei, o Danilo seria essa calça preta? Aí ele falou, o Danilo do Botafogo diria que é um belo jogador, é uma bela calça. Não sei se necessariamente o modelo que a gente mais precisa agora. Diria que tem outras peças do vestiário que seriam prioritárias em relação a essa. Para a gente aqui não tem nada mais barato ainda, não. Mas vamos esperar as liquidações, o saldão aí de fim de Copa. Quem sabe pinta alguma coisa. Amigo, o BAP é bom, cara.
Sobre venda de jogador, eu perguntei se o fato do Flamengo ter caído na Copa do Brasil de maneira precoce aumenta a necessidade de fazer venda de jogador. Ele falou, o problema da Copa do Brasil é muito mais de caixa do que de resultado, porque se eu ganhar uma Libertadores, um brasileiro, de alguma maneira eu compensei isso. Nós tivemos que desembolsar mais de 25 milhões de euros à vista nessa primeira janela. O Flamengo nunca desembolsou um montante maior do que 7, 8 milhões de euros em nenhuma parcela de contratação de ninguém. Então o Paquetá, evidentemente, foi um esforço adicional que a gente fez e que vai levar um tempo. Sabe quando você come um pedaço de carne muito grande que precisa de um tempo maior para digerir? Talvez o Flamengo precise de um tempinho maior para digerir. Mas significa dizer que nós temos um problema econômico? Não. Mas do ponto de vista de caixa, temos que ser mais cuidadosos. Nós não vamos fazer nenhuma loucura por causa de Copa do Mundo. Não vamos pagar o que a gente não pode pagar. A gente tradicionalmente fazia a segunda janela mais forte que a primeira. E neste ano nós fizemos uma primeira janela mais forte para ter um jogador como Paquetá mais cedo. Mas isso acaba tendo consequências. E aí, para finalizar esse vídeo aqui de agradecimento a vocês, estamos juntos mesmo, galera. Perguntei por que o Flamengo não vendeu o Emerson Royal ao Aston Villa. Na resposta vocês vão já entender o porquê, e eu já vou adiantar. É questão de reposição. O Flamengo precisa vender jogadores? Não, mas é importante para qualquer clube brasileiro e para o Flamengo também vender bem os jogadores. Ano passado vendemos 82 milhões de euros. Esse ano fizemos muito pouco e gastamos muito com Paquetá. Então sim, para ter uma situação confortável, é melhor que venda algum jogador. Isto posto, a situação financeira do Flamengo permite que eu não venda um jogador que eu acho que vale 25 por 15. Felizmente não precisamos fazer isso no Flamengo, mas não tem clube no Brasil que possa dizer, eu estou imune a vendas. Aí eu perguntei se o Emerson Royal entrava nessa linha e ele respondeu que basicamente por isso, que eles confiam muito. Ele falou que a gente recebeu uma sondagem, mas o que acontece é o seguinte, onde que está o lateral para repor o Royal? Muito bem, eu pego 9 milhões de euros pelo Royal. Qual é o lateral que eu compro no Brasil hoje? A gente tem uma expectativa enorme em relação ao Daniel Sales. É um jogador que tem tido alguns desafios de contusões e tal. Foi exatamente o que eu falei. A questão do Daniel Sales, se ele não se machucasse tanto, eu acho que o Flamengo teria vendido o Emerson Royal ao Aston Villa. É basicamente reposição. O Flamengo entendeu que com 9, 10 milhões de euros não conseguiria contratar um outro lateral direito para repor a saída de Royal. Mas o Royal reserva, é isso. Só que o Varela não consegue ter sequência, o Daniel Sales não consegue ter sequência. E aí o Flamengo entendeu que seria melhor não vender o Emerson Royal nesse momento. Galera, foi uma grande entrevista, de verdade, assim, modéstia à parte. Fiquei orgulhoso, repito, de mim mesmo. O BAP, enfim, sempre com boas declarações. A live completa tá aí no canal Vene Casagrande. Vale a pena assistir, vai assistindo aos poucos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ele falou sobre vários outros assuntos, criticou a situação envolvendo o Vasco, falou sobre melhoria do futebol brasileiro, calendário, falou sobre tudo, categoria de base, elogiou bastante o José Boto, falou que o trabalho do José Boto, na visão dele, é maravilhoso. Então, assim, vale a pena assistir. Eu só estou aqui trazendo essas informações sobre mercado, que eu tenho certeza que vocês ficam mais ansiosos por isso. Dito isso, galera, obrigado novamente. Eu agora vou partir lá para o meu treino, fazer o meu treininho, relaxar a cabeça, que é assim que eu descanso. Treinando, fazendo uma aulinha de boxe, puxando um ferro, vocês deveriam fazer o mesmo. Cuidado da saúde, galera. Tamo junto. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de acompanhar o canal, hein? Valeu, fui! O Flamengo segue em preparação para a sequência da temporada durante a intertemporada realizada em Portugal. O rubro-negro disputou mais um amistoso e venceu o Lausanne Sport, da Suíça, por 2-0, com gols de Lohan e Wallace Ian. A partida serviu para o técnico Leonardo Jardim observar jogadores do elenco, dar minutos aos atletas mais jovens e testar diferentes formações antes do retorno das competições oficiais. A atuação dos garotos do Ninho foi um dos principais destaques, mostrando que a base continua sendo uma importante alternativa para o restante da temporada. Antes da vitória sobre o Lausanne, o Flamengo empatou por 2-2 com o River Plate em um amistoso disputado no Algarve. Samuel Lino e Bruno Henrique marcaram os gols rubro-negros em um confronto bastante equilibrado,
que também marcou o reencontro entre dois gigantes sul-americanos após a histórica final da Libertadores de 2019. O desempenho da equipe agradou em alguns aspectos ofensivos, mas a comissão técnica ainda busca maior consistência defensiva antes da retomada do Campeonato Brasileiro e das demais competições. Um dos assuntos que mais repercutiram nos últimos dias foi o caso de racismo sofrido por Bruno Henrique durante o amistoso contra o River Plate. O atacante foi alvo de ataques racistas por parte de alguns torcedores argentinos, situação que gerou forte indignação dentro e fora do clube. O Flamengo divulgou uma nota oficial repudiando o episódio, reafirmando seu compromisso no combate ao racismo e prestando total apoio ao camisa 27. O caso ganhou repercussão internacional e reacendeu o debate sobre medidas mais rigorosas contra esse tipo de crime no futebol. Nos bastidores, Leonardo Jardim continua trabalhando na definição do elenco para o restante da temporada. O treinador afirmou que a diretoria segue avaliando o mercado e que novas movimentações podem acontecer tanto na chegada quanto na saída de jogadores, sempre respeitando o planejamento financeiro e esportivo do clube. O objetivo é manter um elenco competitivo para disputar simultaneamente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Outro tema que movimenta os bastidores é a situação de alguns atletas que despertam interesse do mercado europeu. Nomes como Ayrton Lucas e Emerson Royal vêm sendo especulados em possíveis negociações, embora nenhuma saída tenha sido oficializada até o momento. Enquanto isso, a diretoria trabalha para manter a base do elenco e evitar perdas importantes durante a janela de transferências. Dentro de campo, alguns jogadores seguem aproveitando a intertemporada para ganhar espaço. Samuel Lino continua sendo um dos principais destaques ofensivos da equipe, mantendo o bom desempenho apresentado antes da pausa para a Copa do Mundo. Pedro também permanece como uma das principais referências no ataque, enquanto jovens como Lohan e Wallace Ian aproveitam as oportunidades nos amistosos para mostrar serviço e aumentar a concorrência por uma vaga entre os titulares. A preparação em Portugal será encerrada com o amistoso diante do Benfica, considerado o teste mais exigente desta fase de treinamentos. A expectativa é que Leonardo Jardim utilize uma formação mais próxima daquela que pretende escalar na volta das competições oficiais, permitindo avaliar o nível competitivo da equipe diante de um adversário tradicional do futebol europeu. Após o retorno ao Brasil, o Flamengo voltará suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube já divulgou informações sobre a venda de ingressos para o confronto contra a Chapecoense, válido pela 19ª rodada da competição. A expectativa da diretoria é aproveitar a preparação realizada durante a intertemporada para retomar o calendário em alto nível e seguir brigando pelos principais títulos da temporada.